Olá, hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e o papel da religião para a construção dessas crenças e a perpetuação dessas mesmas crenças. No surgimento do nosso planeta Terra, isso já foi passado pela espiritualidade, que teve aqueles espíritos que já foram criados aqui, mas muitos de nós, a grande maioria de nós, somos exilados de outros planetas. Então, somos exilados de nosso planeta de origem, em que o planeta evoluiu, inclusive moralmente, mas os que estão aqui foram exilados não conseguiram acompanhar essa evolução moral do planeta de origem. E aí nós fomos exilados, viemos para cá para ajudar os espíritos que aqui existiam a também evoluir do ponto de vista de conhecimentos. Então, viemos de várias partes do universo, de diversos planetas, para ajudar na formação desse planeta Terra, mas não tínhamos aí a questão da moral. Então, foi necessária a vinda de Cristo para que a Terra desse esse salto evolutivo do ponto de vista moral, mas também de um despertar consciencial. Quando Cristo passa a sua mensagem, ele fala aqui de amor, do amor, mas ele também traz conhecimentos de física quântica. Se você prestar atenção, tem lá. Por exemplo, quando ele diz, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, mova-te daí, e ela se moveria. Eu gosto muito dessa passagem, porque ele fala da nossa capacidade, do nosso poder mental e do nosso poder de fé. Que quando a gente tem uma fé tão grande, inclusive em nós, que a fé é em nós que nos faz conecta a Deus, ao nosso eu divino. É a fé na nossa capacidade, que nós não somos apenas criaturas, mas nós somos inclusive criadores da nossa realidade. Nós podemos transformar a nossa vida, nós podemos transformar a realidade que nos cerca, porque o mundo muda quando eu mudo a minha visão de mundo, quando eu mudo os meus hábitos, quando eu mudo a forma de agir diante das situações, o mundo que me cerca também muda. A Terra evolui à medida que as pessoas vão evoluindo. É a frequência energética que cada um de nós carrega, responsável por levar a frequência energética do nosso planeta, principalmente agora, que estamos passando por esse momento de transição planetária e que está havendo uma batalha espiritual em que a psicosfera do planeta está muito densa, muito carregada, porque esses seres trevosos, eles já sabem que quando for formada a nova Terra, quando essa Terra realmente também der um outro salto evolutivo, o que é que vai acontecer? Eles serão exilados. Não vai ser mais possível a permanência desses seres aqui. Deixa eu só desligar essa ligação. Porque a Terra vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Então, o que acontece? Cristo vem, traz essa mensagem de libertação, de amor, de libertação dessas mentes, dessa consciência. Ele é considerado um indivíduo perigoso por aqueles que estavam no poder, por Roma, pelos doutores da lei, por Herodes, e que se juntaram justamente para poder colocar um ponto final nessa história, porque eles precisavam continuar fazendo o que eles faziam, cobrando das pessoas ali impostos, incutindo a culpa. Quando as pessoas achavam que tinham cometido o pecado, ia lá, dava uma cabra, dava um carneiro para esses doutores da lei, para poder a pessoa se livrar desse pecado, dessa culpa, porque senão ele não iria para o reino dos céus. Então, assim, aí começa. O cristianismo, ele começa a se espalhar pelo mundo, porque é a missão dos apóstolos de divulgar a palavra, de libertar essas mentes, essas consciências. Não restou senão uma outra alternativa para Roma de se criar uma religião e se dizer que essa religião foi fundada por Jesus Cristo. Foi essa, se você for pesquisar sobre o surgimento da Igreja Católica, é isso que tem lá, que foi Jesus quem criou a Igreja Católica, ela foi criada por Jesus, só que Cristo não criou religião nenhuma. Ao contrário, a mensagem de Cristo era para libertar as mentes do controle das religiões, para que a pessoa se visse como um indivíduo capaz de tomar conta da sua própria vida, de criar as suas situações, de se modificar e de evoluir, através, inclusive, da prática do bem, da prática do amor. Quando eu dou amor,
essa energia volta para mim. Então, o nível de consciência que tem ali nas mensagens de Cristo, se você estudar o Evangelho de Cristo, sem essa coisa da religião, você vai ver que é uma mensagem de libertação consciencial, de expansão de consciência. Então, essa mensagem ali, ali surge a Igreja Católica para continuar se perpetuando no poder. E depois as religiões evangélicas, a princípio, foram criadas, inclusive, para criticar, né, o que a Igreja Católica fazia, da cobrança de indulgências. Hoje, infelizmente, as igrejas evangélicas fazem exatamente aquilo que a Igreja Católica fazia no passado. E aí, em 1231, o Papa, deixa eu só pescar aqui, eu não lembro o nome desse indivíduo abençoado, para não dizer outra coisa, Gregório IX, que formalizou a instituição em 1231, que foi a Inquisição, através da bula Excommunicamus. Então, esse Gregório, ele cria a Inquisição com o intuito de perseguir os hereges. Mas, na verdade, essa Inquisição, a Inquisição, na verdade, foi criada, que foi dizendo, a desculpa era que era perseguir os hereges, mas, na verdade, era para se controlar as pessoas política e socialmente. E continuar também do ponto de vista espiritual, porque tinha essa coisa, né? Você vê, quando você assiste aquele filme O Nome da Rosa, fala muito disso, a igreja ela tinha muito conhecimento de muitas coisas, mas isso não podia ser divulgado, porque iria libertar a mente das pessoas. E aí que ela coloca no livro mostra muito isso, né? Daqueles que eram responsáveis por esses livros ali, que ficavam ali, que não era todo mundo que tinha, nem mesmo dentro daquele local onde ficava guardada esses livros, nem todo mundo poderia ter acesso a essas informações. Aquele que tinha curiosidade de ler, porque as pessoas tinham o hábito de folhear um livro assim, né? Deixa eu pegar aqui um livro que eu gosto, e as pessoas passavam o dedo na língua e folheavam, porque essa pessoa que estava lendo o livro, para ela não espalhar esse conhecimento, tinha veneno nas folhas do livro. No filme mostra isso. Então era para que essa mensagem não fosse espalhada. As pessoas não podiam ter conhecimento dessas mensagens, ter esses conhecimentos que ia ajudar a libertar a mente das pessoas. Então a Inquisição, na verdade, era um sistema de controle, de controlar as pessoas de forma política, socialmente e espiritualmente também, que as pessoas não podiam ter acesso a essas mensagens espirituais. Eles acreditam sim no mundo espiritual, sabem que existe, mas isso precisa ficar ali escondido das pessoas, para as pessoas ficarem com medo. Não vou mexer com o espírito, não vou falar com o espírito. Nós somos seres espirituais, vivendo a experiência terrena, então nós somos espíritos em carne. Mas tudo isso aqui é passageiro. A vida ela continua depois que a gente desencarna. Ela não se acaba após. Não existe morte de fato. Mas as pessoas precisam continuar com medo, porque se eu coloco medo nessas mentes, eu continuo controlando essas mentes. E aí essas mulheres, foi assim também que surge a história das pombagiras, que eram aquelas mulheres que eram médios, benzedeiras, rezadeiras, mulheres inteligentes, mulheres questionadoras, que desafiavam o patriarcado. E essas mulheres eram consideradas também perigosas, então elas eram queimadas na igreja, assim também com os mouros, eram povos que tinham dinheiro. Então a igreja, porque eles não seguiam a mesma religião católica, então eles eram considerados hereges pela igreja católica, no intuito de não só de que esse conhecimento que eles traziam, essa outra vertente espiritual, sobre o plano espiritual, pudesse ser espalhado, mas também para se apoderar dos seus bens. Então, além deles tirarem a vida dessas pessoas, perseguir essa família, né, aquele líder, ele era considerado a Inquisição. Se ele tinha esposa, filhos, essas esposas, esses filhos ficavam na miséria, porque a igreja se apoderava inclusive dos seus bens. E essa ideação até hoje permanece na mente das pessoas de que é errado ter dinheiro. Essa culpa, dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Nossa, isso é tão... Isso daria assim uns 30, 40 minutos só para eu estar falando desse assunto. Mas assim, eu acho que eu vou continuar no próximo vídeo porque tem pano para manga. Me chamo Caroline Fernandes, sou terapeuta holística e taróloga e gosto muito de trazer, de estudar, de ler e trazer essas informações para a gente começar a se despertar de consciência de que nós somos capazes de transformar a nossa realidade. Se você não me segue, passa a me seguir, curte e compartilha esse vídeo para mais pessoas. Eu acho que eu vou continuar. Vamos estar gostoso falar disso. Vou continuar.